Nós vamos receber aqui a jurista e professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, Maíra Fernandes. Professora Maíra, boa noite, bem-vinda ao CNN Prime Time. Boa noite, Thaís. Um prazer estar aqui na CNN. Vamos lá, professora Maíra, essa introdução que foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, com tantos recados, críticas, nesse que é um julgamento histórico, o Brasil inteiro assistindo, acompanhando, né, por uma motivação que parecia que nunca mais teríamos na nossa rotina, na nossa pauta política, mas de qualquer forma, esse discurso dele chamou a atenção e do ponto de vista técnico, como é que a senhora enxerga que isso impacta ou não o andamento do processo de alguma forma? Bom, ele de fato deixou um recado, né? As palavras, elas têm poder e, obviamente, num julgamento como esse, histórico, ele não falou em vão, né? Ele certamente pensou cada palavra dita ali e elas têm um recado muito, muito claro. Em alguma medida, ele até mostra um pouco o que se avizinha aí enquanto voto, né, o que ele vai apresentar enquanto voto, e deixa um recado claro ali do poder do STF, da ausência de covardia, né, de que não seria dado espaço para a covardia e não aceitaria nenhuma pressão. É muito, muito clara a menção, né, às pressões que o STF tem sofrido nos últimos tempos. E, em alguma medida, ele está fazendo menção ao outro processo que está em andamento, porque para os telespectadores que não estão tão familiarizados, nós estamos conversando hoje sobre o julgamento da trama golpista, né, que está agora na fase final. Mas há um outro processo, o processo em que Bolsonaro está cumprindo a prisão domiciliar, é um processo que apura a coação no curso do processo. É um processo que apura os atos de Eduardo Bolsonaro e de Jair Bolsonaro e fala, por exemplo, sobre as pressões dos Estados Unidos, toda essa tentativa, né, de coagir o STF por meio de sanções dos Estados Unidos, que, num primeiro momento, eram uma ameaça, o tipo penal, inclusive, é essa, de uma coação no curso do processo que pressupõe uma ameaça, mas que ameaças essas que até se concretizaram em alguma medida, porque veio a taxação, porque vieram, né, as sanções aos ministros. Então, sim. Ministro Alexandre de Moraes começa deixando muito claro que há, inclusive, um outro processo que apura isso e que o STF não vai se intimidar com nenhum tipo de pressão. Ele coloca nos autos, né? É uma atitude que não é um discurso de plenário, é nos autos do processo, né? Está registrado nos autos do processo a descrição da ambientação em que esse processo todo acontece, né, professora? Agora, um dos momentos que, foram vários, né? Mas um dos momentos que chamou a atenção, além dessa introdução que nós tratamos aqui, foi quando o Alexandre de Moraes disse que se houver dúvida razoável sobre a culpabilidade de algum réu, este réu poderá ser absolvido. E aí eu quero ouvir da senhora se isso pode ser lido como uma sinalização que nem todos os réus devem ser condenados. Pode ser apenas, claro, uma introdução para poder dizer que vai ser cumprida a lei, né, a nossa Constituição, os princípios de um processo penal democrático, né, para poder dizer que, de fato, ali será um julgamento que analisará as provas dos autos. E, de fato, essa é uma regra elementar no processo penal. A dúvida favorece o acusado, né? Ela sempre é em favor do réu. Então, se houver dúvida para condenar, esse acusado precisa ser absolvido. Isso é o cerne da presunção de inocência. E a presunção de inocência, ela é uma garantia constitucional, né, da nossa Carta Cidadã, a todos os acusados. Então, pode ser apenas um argumento retórico do ministro Alexandre de Moraes para poder dizer, olha, nós vamos fazer aqui um julgamento justo, um julgamento que respeite a Constituição, um julgamento que respeite a presunção de inocência e o processo penal democrático. Ou pode ser, de fato, uma sinalização de que alguém ali, né, pode não ser condenado, porque contra esta pessoa
né, não foram produzidas provas suficientes para condenar. Por quê? De fato, o Ministério Público, né, quando oferece a denúncia, ele faz a acusação contra todos os réus e esses réus, ao longo do processo, vão fazendo a sua defesa, né? Então, a acusação ela precisa provar aquilo que ela acusa e a defesa também, por sua vez, faz as suas provas para poder sinalizar e os seus argumentos para poder sinalizar, por exemplo, olha, contra o meu cliente não há provas. Sim, claro. Ao final, e essa fase que nós estamos, né, de fato, podem ser, veja, todos acusados ou parte deles acusados. Podem ser condenados. Podem ser todos condenados ou apenas alguns. Podem ser condenados por todos os crimes ou parte dos crimes. Sim, então, não é um bloco só, né? Isso é a parte mais importante desse julgamento agora, né? Que tem a ver com a individualização, que é muito própria do processo penal, e depois ainda vamos ter uma outra fase aí de individualização também das penas, né? Que a gente pode depois conversar com calma, mas fato é que cada acusado nesse processo é único, né? Muito embora a acusação seja sobre um fato que estão todos sendo acusados e relacionados. Mas, no processo penal, essa característica da individualização ela é muito cara. Então, se em relação a algum acusado não tivesse conseguido produzir prova suficiente da participação dele naqueles atos, ele pode ser absolvido. Claro. E ele pode ser absolvido, por exemplo, de parte ou de todos os crimes. Não, muito bom lhe ouvir ter isso explicado, né? Porque por trás do juridiquês tem vários objetivos ali, como a gente falou, vários recados, e esses processos todos da caracterização do crime, de qual é a dimensão que cada condenado, que cada réu, na verdade, vai responder por cada crime, isso tudo faz parte do processo e a gente precisa separar isso para ter a compreensão do que está acontecendo.